Mateus 14, versículo 22. Esse é um texto que eu gosto muito. Aliás, eu uso até bastante esse texto nos momentos de aconselhamento. Quem passou lá no aconselhamento comigo possivelmente já ouviu esse texto, já trabalhei com esse texto, porque tem ensinamentos aqui profundos para nós. Mateus capítulo 14, versículo 22. Amém? Logo a seguir compeliu Jesus, sua palavra, sua versão, como que está? Compeliu, mandou, ordenou? Alguma outra diferente de compeliu? Ordenou. Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedida as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filhos de Deus. Amém. Louvamos o teu nome, Senhor. Muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado por este momento, pela oportunidade e o privilégio de estar na tua presença. E diante desta palavra a gente observa quanto que nós somos tão pequeninos diante do teu poder, diante da tua graça, diante do teu domínio, diante, Senhor Deus, da tua majestade. Muito obrigado, que a despeito de toda a tua glória, o Senhor também habita no coração do contrito. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Cristo já parou? Eu acho que todos nós temos essa impressão de que o tempo está passando muito rápido, de que o tempo está voando, de que as coisas estão passando assim agora numa velocidade bem maior que parece do que antes. Quando eu era criança, o Natal demorava muito a chegar. Hoje nós estamos na metade do ano já, parece que nós começamos agora, né, 2017, não vai demorar muito para a gente estar vendo aí algumas propagandas já com relação ao Natal. Então, tudo está ficando para trás, tudo está passando muito rápido. E entre essa percepção do tempo que passa rápido e a consciência das nossas necessidades não atendidas, vem uma frustração. O tempo está passando, o ano está passando e até hoje nada. O ano está acabando já e a minha oração, o meu sonho, aquilo que eu escrevi, aquele clamor, ainda nada. E aí vem uma frustração, nasce uma frustração no nosso coração. E o pensamento é: não dá mais tempo, já passou, acabou, ficou para trás, não tem mais jeito, é tarde demais. Essas são expressões típicas de quem percebe que os sonhos se foram, passaram, não tem mais jeito, acabou. Isso até remete a gente lá naquele texto que fala sobre Lázaro, em João 11, 21, quando Marta fala para Jesus: Jesus, passou o tempo, Jesus, não tem mais jeito. Se o Senhor tivesse chegado aqui a tempo, daria realmente, agora não tem mais jeito, já tem 4 dias. Qualquer que seja o nosso desejo, a vontade do nosso coração, ela revela a nossa necessidade. Ela sempre está revelando a nossa necessidade. Tanto aquelas mais urgentes, como essa de Marta, como aquela a longo prazo. Mas se tem um desejo no nosso coração, ele revela a nossa necessidade. E o próprio Deus, sabendo disso, ele escreve isso lá no Salmo 37:4,
Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, essa necessidade, esse desejo sempre vai levar a isso. Por isso, lutar por aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós ansiamos, é fundamental. Nós não podemos desistir, nós não podemos parar. Esse é o tema dessa mensagem. Não desista. Não desista. Jamais, não desista. Então, olhe para a pessoa que está do seu lado e fala com ele. Não desista, irmão. Tarde demais é um tempo que não existe se nós pensarmos assim. Tarde demais não existe se nós pensarmos que há ainda esperança. Que há ainda esperança. Nunca é tarde para acreditar que há uma possibilidade, ainda que seja mínima. Mas nós podemos acreditar que há uma possibilidade de mudança e de restauração. Sempre nós precisamos pensar nisso. A desistência é o caminho mais fácil daqueles que não gostam de lutar, de arregaçar as mangas, de levantar a cabeça e falar, não, Deus vai me dar a vitória. Está difícil, não está fácil, mas vamos continuar. Mas a desistência é o caminho mais fácil nessas situações complicadas, nesses conflitos, nessas tempestades que nós enfrentamos na vida. E às vezes nós temos a impressão que o nosso barco ele vai afundar, vai naufragar. Às vezes nós temos a impressão que não tem mais jeito. Eu fico imaginando esses discípulos, nós vamos dar uma corrida nesse texto, mas eles entraram naquele mar, naquele lago, de tardezinha, possivelmente no momento que estava escurecendo. Esse texto foi logo depois da primeira multiplicação dos pães. Então aquela multidão foi alimentada e Jesus fala com eles, olha, entra no barco, uma ordem, algumas versões, em vez de compeliu, Deus deu uma ordem. Entra no barco porque eu vou despedir as multidões. Depois eu alcanço vocês. Certamente eles estavam esperando isso. Só que diz a Bíblia que Jesus não foi ao encontro deles. Jesus foi para o monte a fim de orar sozinho. E eles começaram então a remar. No início da noite, início ali por volta das 18 horas. E diz a Bíblia que somente na quarta vigília da noite, o tempo era dividido de 3 em 3 horas. Então, 18 às 21, a primeira, depois a segunda, a terceira, a quarta, entre 3 e 6 horas da manhã. Imagina você, no meio da tempestade, no meio do tempo escuro, no meio da frieza, possivelmente as forças já tinham se esgotado, possivelmente já não tinha mais esperança, e possivelmente esta era a palavra de alguns. Cadê Jesus? Cadê o Senhor? Por que não vem nos socorrer? E muitas das vezes você está passando por essa tempestade na vida e não sabe se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira ou a quarta vigília. O fato é que você já não tem mais forças, não tem mais vigor, não tem mais esperança e o desejo é desistir, desanimar. Largar o barco, deixa ir à deriva, deixa afundar, não vou remar mais, não estou vendo nada, não tenho direção, não sei o que fazer nem para onde ir. Então nós sentimos desanimado, a solidão ela é tamanha, que a impressão é que tudo está contra nós, e que até o próprio Deus nos abandonou, que até o próprio Jesus que deu uma ordem, e essa é uma das maiores dificuldades nossas, crentes, conciliar uma ordem de Jesus, uma obediência à palavra com as lutas que temos. Eu li o Salmo 119 para o casal de noivos. Bem-aventurados. E no meio dessa bem-aventurança, lógico, nós estamos obedecendo a palavra, mas as lutas vêm, as dificuldades vêm. E como conciliar isso, essa luta, essa dificuldade, esse mar revolto, sabendo que você está aqui correspondendo a um chamado do pastor Ari, 6 horas da manhã orando, correspondendo a um chamado das mulheres, orando na segunda-feira, dos diáconos, dos homens. Mas quanto mais ora, mais a onda aumenta. Quanto mais ora, mais a tempestade se avoluma, mais os problemas aparecem, mais notícias ruins, nenhuma luz, e você está quase que desanimado e não quer mais. Então a palavra é essa, não desista. Jesus não perdeu o controle da sua vida.
Jesus não perdeu o controle do barco. Jesus não perdeu o controle do tempo. Jesus não perdeu o controle da tempestade. Jesus está no controle, não desista. É tempo oportuno de milagres. E grandes coisas, coisa sobrenatural quando chega nesse estágio que você está vivendo. Então não desista, e quem não se esforça para isso, para vencer, é lógico que ele vai se sentir um derrotado. Mas se pensarmos assim, já somos um derrotado dentro de nós mesmos. Aí é que nós não vamos conseguir mesmo. Pelas nossas forças, pela nossa sabedoria, pelo nosso entendimento, certamente nós não vamos avançar muito. Mas se nós continuarmos confiando no Senhor, o milagre vai vir, a vitória vai vir. Então não desista, é o tempo de Deus. E esse tempo de Deus não se esgotou, não acabou. A Bíblia diz que aquele que é poderoso, aquele que começou uma boa obra em nós, ele é poderoso para concluir até o fim, porque ele tem propósito na sua vida. Deus tem propósito em todas as coisas na nossa vida. Aquilo que parece ser uma tragédia pode ser uma grande investida de Deus para mudar a história da sua vida, da sua casa, da sua família. Aquilo que para você parece uma tragédia, Deus pode reverter numa grande bênção. Aquilo que você não entende hoje, amanhã você vai olhar para trás e falar: Deus é poderoso realmente. Deus é poderoso realmente. Então não desista. É o tempo de Deus na sua vida. Olhe para a pessoa do seu lado de novo, fala com ele: não desista. Ainda que a tempestade, ainda que tudo está acontecendo, ainda que esteja na primeira vigília da noite, levante a cabeça, erga os braços, solte a voz, clame a Deus e continue crendo que o milagre vai vir, que o milagre vai vir. Nunca é tarde, querido. Não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos seus filhos, do seu esposo, da esposa, não desista da sua casa, não desista de forma alguma. Continue a lutar. Pastor, mas já estou investindo, pastor, já estou fazendo, pastor, já estou esgotando as minhas forças. Pede Deus renovo, pede Deus renovo. Esses dias eu estava lendo num desses hábitos que chegam, uma ilustração de um médico sábio. E ele disse: qual é o melhor remédio para essas situações familiares complicadas ou qualquer doença na alma, no corpo? O melhor remédio é amor e carinho. O melhor remédio é amor e carinho. Aí alguém perguntou: e se não funcionar? E o médico vai e responde: aumente a dose. Aumente a dose. Então olhe para a pessoa do seu lado de novo, dá um sorriso bem gostoso e fala: aumente a dose, irmão. Você já está querendo pegar pelo pescoço e o pastor está falando para você aumentar a dose de amor e carinho? Você está querendo jogar o remo para longe, deixar o barco afundar, e de repente vem essa palavra: aumente a dose. Bom, vamos ver algumas lições que nós aprendemos nesse texto. É para acordar, eu acho. Algumas lições que nós aprendemos com esse texto, algumas lições com esses discípulos. Em primeiro lugar, mesmo obedecendo a palavra do Senhor, nós podemos passar por tempestades. Mesmo você obedecendo, mesmo você sendo obediente, mesmo você caminhando com Deus, nós não estamos livres das tempestades na nossa vida. Não estamos livres. Os discípulos aí, eles não estavam navegando para um recreio, para um passeio no lago. Não era, não. Era uma ordem de Jesus. Era uma ordem, e eles obedeceram. Mas mesmo obedecendo, nós não estamos livres, né, das tempestades da vida. Nós estamos aí. Como eu disse aqui nesse texto, ele dá uma ordem, compeliu Jesus, e outra versão mandou, outra versão ordenou. Se a gente for lá para Marcos, também, que fala sobre esse texto, ele vai usar a mesma expressão: ordenou, mandou. Então, eles estavam caminhando debaixo de uma ordem do Senhor Jesus. Eles obedeceram a ordem do Mestre, mas isso não quer dizer estar livre dos problemas. Isso não quer dizer estar livre das tempestades. Eles obedeceram, e se o crente obedece a Cristo, a trajetória, ela pode ter obstáculos. Ela pode ter obstáculos, mas a vitória é certa. No meio da tempestade você vai passar,
Por tempestades grandes você pode passar, mas com Cristo, obedecendo a sua palavra, certamente nós vamos chegar num porto seguro. Nós vamos chegar do outro lado. Geralmente, quando a tempestade vem, quando vem essas provações, quando vem essas lutas, a primeira reação nossa geralmente é de revolta. A primeira reação é essa exatamente: Senhor, eu não estou fazendo a tua vontade? Senhor, eu não estou te servindo? Por que tudo isso está acontecendo? Então achamos que Deus está até sendo injusto conosco em permitir essas tempestades e essas batalhas na nossa vida. Na verdade, nós nunca estamos preparados para uma tempestade. Nós nunca estamos preparados para enfrentar uma tempestade, uma luta, uma batalha, uma provação. Sempre nós vamos estar, de uma certa forma, despreparados quando isso vier, quando isso acontecer. E nós estamos sujeitos a isso, mas nunca estamos preparados. Imaginamos que estamos imunes a essas tragédias da vida. Imaginamos que isso não acontece conosco. Pode acontecer com o irmão do meu lado aqui. Pode acontecer com o pastor Ari. Mas comigo, pastor Fabiano, não. Sempre pensamos dessa forma. Mas, boa notícia, irmão. Se prepara para a tempestade. Se prepara para as lutas. As lutas, elas realmente batem a porta. As esperanças aí são levadas por esses ventos fortes. A nossa defesa, elas são destruídas. O casamento, às vezes, cai em declínio. As finanças entram em colapso. A família fica distante, se afasta, a doença chega, o pânico começa a aparecer e começa a distorcer a nossa visão e trazer aí uma desilusão, uma frustração. E isso tudo nos domina, este medo, como aqueles discípulos estavam, com medo no meio daquele mar revolto, mas não permite que essa revolta domine o seu coração. Não permita que este pavor, que essa desconfiança, que essa falta de fé domine o seu coração. Porque a vida também ela é feita de momentos amargos. Há momentos de mel, mas há momentos de fel também. Então há dificuldade. Mas o nosso Deus, ele é especialista em andragogia. Alguém conhece a palavra? Andragogia. Pedagogia, alguém conhece? Pois é, pedagogia é educação de criança. Andragogia é educação de gente velha, igual nós. Então, Deus é especialista em andragogia. A explicar para uma criança, ensinar para uma criança, é repetição. Papai, mamãe. E a criança vai ouvindo e vai repetindo, vai ouvindo e vai repetindo. Com nós, adultos, é na prática. Para Deus nos ensinar, tem que acontecer alguma coisa. Para Deus te ensinar, às vezes vem uma tempestade. Para Deus te amar e te mostrar o caminho, às vezes Ele precisa apertar, às vezes Ele precisa permitir algumas coisas. E é assim que nós aprendemos. Então essas lutas, essas dificuldades, é uma forma de Deus fazer com que você cresça, fazer com que você desenvolva, fazer com que você abra a sua mente, fazer com que você reconheça Ele em todos os seus caminhos. Esta é uma forma de Deus te ensinar. Então, quando vier lutas, dificuldades, tempestade, comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a exaltar o nome do Senhor. É indispensável saber que Deus está no controle, que Ele está no barco. No barco da sua vida não está sozinho, ainda que aparenta isso. Ainda que aqueles discípulos olhassem e perguntassem, cadê Jesus? Ele não falou que viria? Jesus estava no monte orando, e certamente orando por eles próprios. Então o barco nunca está sozinho, ele não vai afundar, ainda que as ondas sejam altas, os ventos sejam fortes, mas a vitória virá. E isso é na quarta vigília da noite. Qual que está agora neste momento na sua vida? Eu não sei, mas uma coisa eu tenho certeza, a quarta vigília vai chegar, porque tempestade é uma passagem, depois da tempestade vem o quê? A bonança. Então é só crer, esse é um tempo de Deus nos ensinar, esse é uma forma de Deus tratar conosco, essa é essa forma de Deus nos corrigir. Segunda lição que nós aprendemos. Deus é o Senhor do tempo. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E aqui ele fala no versículo 25, na quarta vigília da noite foi ter Jesus com eles.
O tempo é de Deus. Você já parou algum momento e viu que as suas orações elas não estavam sendo atendidas a tempo, a momento? Você já orou, esperou e parece que nunca aconteceu? Então o tempo é de Deus. Ela não foi atendida a tempo e nem fora de tempo, mas no tempo de Deus. No tempo de Deus. Enquanto houver recursos humanos, enquanto a gente achar recursos humanos, Ele não vai agir. Enquanto você achar que é pelos seus braços, que é pela sua força, pela sua inteligência, pela sua sabedoria, Deus não vai agir, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. O que Ele quer te ensinar é que Ele é Deus e é que Ele que está no controle. Não é a sua força, não é a sua sabedoria, mas a nossa dependência tem que ser total em Deus, no Senhor. Ele que vai dar a direção, Ele que vai falar. Aqueles homens eram pescadores profissionais, conheciam aquele lago, conheciam aquela região na palma da mão, sabiam de tudo, sabiam como que as tempestades aconteciam, sabiam como lidar com aquilo, mas Deus queria ensinar, Deus queria tratar, Deus queria aprimorar algo na vida deles. E aí chegou o momento, 4ª vigília da noite, tempo de Deus, possivelmente as forças já não tinham mais, possivelmente um já tinha largado o remo, possivelmente um já estava falando, não tem jeito, deixa esse barco ir à deriva. Até que, não, Deus vai vir. Possivelmente, até a fé já estava se esvaziando, já estava esfriando naquele momento. Mas Deus, Ele age para nos abençoar, para nos ensinar, e se Deus agisse em nosso socorro logo no começo dessas lutas, dessas tempestades, essa vitória certamente não seria atribuída a Deus. Se é algo que você resolve com facilidade, certamente essa vitória, essa batalha não é atribuída a Deus, a você mesmo, às suas forças, e Deus, na verdade, quer ensinar muito mais, que nós somos completamente dependentes dEle. E o texto diz aí enfaticamente que ele veio na 4ª vigília da noite. Por que na 4ª vigília da noite? 4ª vigília era o momento da escuridão mais densa. Era o momento que realmente não via nada. Era o momento que não enxergava um palmo na frente. Era o momento mais frio da noite. Era o momento mais frio. E era o momento das ondas maiores acontecendo. O momento do pique da tempestade. Então foi naquele momento que Jesus veio. É neste momento que Deus vai vir. O relógio de Deus, o relógio de Jesus, ele está sincronizado com o nosso sofrimento, com as nossas dores. Jamais ele chega atrasado. A palavra do Senhor diz que não haverá tentação além das nossas forças. Ele sabe o seu limite. Ele sabe até onde que você vai. Ele sabe até onde trabalhar com você. Ele sabe o momento certo. Ele sabe a hora certa de responder. Deus sabe de todas as coisas. Deus te conhece pelo nome, querido. Deus sabe de tudo sobre a sua vida. Talvez muitos de nós estejamos nutrindo aí na nossa vida, nos nossos pensamentos, essa ideia de que Deus nos abandonou. E é muito comum, quando a pessoa está passando por essa luta, essa dificuldade, essa tribulação, pensar dessa forma, nem Deus está me ouvindo mais, nem Deus está me atendendo, Deus me abandonou. Ele está atrasando aí manifestar a sua graça, o seu poder, o milagre. Isso aumenta ainda os nossos sofrimentos. Isso ainda alimenta ainda os sofrimentos. Mas Deus sempre nos atenderá na hora certa, no momento certo. Qual é a vigília da noite que você está passando? É a primeira? É a segunda? A terceira? Ou é na hora da 4ª, na hora do milagre? Eu não sei. Uma coisa eu tenho certeza. O milagre vai acontecer na hora certa, no momento de Deus. Terceiro lugar. Terceira lição que a gente aprende. Jesus quer acalmar a tempestade da nossa alma. O versículo 27 diz, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Imagina vocês, queridos, dentro deste barco, no meio dessa tempestade, no meio da escuridão, no momento mais denso, no momento mais frio, o sentimento desses discípulos como que estava, o pavor que já estava no coração, o medo, e de repente alguém andando por sobre as águas. Possivelmente no meio da escuridão, a roupa por mais
por pouco clara que seja, já vai refletir, já vai aparecer, e eles vêm andando sobre as águas. E eles estavam com tanto medo e tanto pavor que eles começaram a gritar: é fantasma! É um fantasma! Havia no coração deles um pavor muito grande. Segundo as lendas aí dos historiadores da época, nessas tempestades havia uma lenda que falava que os fantasmas andavam sobre as águas. Então, possivelmente, eles pensaram nisso e ficaram com medo. Naquele momento, Jesus dá esta palavra. Esta palavra, na verdade, não foi para o vento, não foi para a tempestade, não foi para a escuridão. Essa palavra não fez nada de diferente do que estava acontecendo externamente. Mas essa palavra foi para a alma deles, foi para o coração deles, porque havia dentro da alma e dentro do coração uma tempestade bem maior do que a tempestade externa. Às vezes nós passamos por lutas na nossa vida, tempestades tão grandes, que aquilo que está acontecendo externamente parece ser maior, mas não é. Maior é aquilo que está dentro de nós, aquela tempestade na nossa alma. E nós não damos conta disso, nós começamos a imaginar coisas, nós começamos a perder a nossa fé, a nossa esperança. Parece que Deus perdeu o controle da nossa vida, parece que a nossa vida foi entregue, e nós não temos mais controle, de tanto medo, de tanta essa tempestade na nossa alma, tão forte que é. Por isso que Jesus dá esta palavra, olhando para eles: ei, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Aquela palavra não mudou nada a tempestade, o mar continuava revolto, mas agora eles estavam renovados. Mas agora a esperança voltou, mas agora a fé renovou. Nada mudou externamente, mas só esta palavra de Jesus: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E eu acho que essa palavra é para nós nessa noite, essa palavra é para você nesta noite, essa palavra é para a sua vida nesta noite. Jesus está olhando nos seus olhos, está falando: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Você vai voltar para sua casa, a tempestade vai continuar, nada mudou. Mas se você receber esta palavra hoje no seu coração, essa tempestade que está na sua alma vai acalmar. Essa tempestade que está no seu coração hoje, Jesus está falando: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Esta resposta acalma essa tempestade interna, porque o externo talvez seja tão pequeno que você, depois que for acalmado por Jesus, você vai olhar e falar: não, é fácil de resolver. É fácil de lidar com isso. É fácil de olhar e observar, porque agora tem Jesus. Porque agora Jesus te dá essa palavra. Muitas vezes as maiores tempestades não são essas circunstâncias externas, mas aquelas que estão presentes dentro de nós. Essas que têm que ser as primeiras a ser aquietadas. E esta é a palavra do Senhor Jesus para você. Olha para a pessoa que está aí ao seu lado assim, faz uma cara de profeta para ele e fala com ele: não temais, tem de bom ânimo. Mas tem que fazer uma cara de profeta. Tem de bom ânimo. Essa palavra ela traz renovo, ela traz confiança, ela traz força, ela traz fé. E para enfrentarmos as tempestades da vida, nós necessitamos mesmo da presença do Senhor Jesus. Para passar pelas tempestades, nós não podemos passar sem a presença, sem a ajuda, sem a mão do Senhor. Ele é esse bálsamo que traz alívio no meio dessa turbulência, dessa tempestade, dessa tribulação. A dor da separação, o medo aí do amanhã, que você não sabe o que vai acontecer, o fim de um sonho que você esperava tanto, a sensação de abandono, a descoberta de uma enfermidade grave, são experiências que jamais nós podemos vencer sozinhos. Jamais. Nós precisamos da ajuda, da intervenção, do milagre, da quarta vigília, da presença do Senhor Jesus, do sobrenatural de Deus. Com todas essas tempestades, elas não duram para sempre. Elas não duram para sempre. Os ventos contrários, por mais violentos que sejam, por mais altos, mais fortes, eles serão transformados em brisas suaves. Aquilo que parece ser realmente algo que vai acabar, pode ser um grande começo de Deus, de uma nova história, de algo novo.
Basta a gente esperar, basta a gente persistir, basta não desistir, confiar que o único capaz de repreender este vento é o Senhor Jesus. E que Ele não nos abandonou. Por isso que Ele fala essa palavra, que é uma palavra profética para nós nesta noite, para mim e para você. Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Você não está sozinho. Em quarto lugar, quarta lição que nós aprendemos, a nossa vida tem que estar centralizada em Jesus. A nossa vida tem que estar centralizada em Jesus. O melhor lugar para se estar é na presença de Deus. É no centro da vontade de Deus. O versículo 30 diz o seguinte: reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Teve medo e começou a submergir, a afundar. Ele está falando a respeito de Pedro. Naquele momento que Jesus fala isso: ei, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Então Pedro olha para Jesus e fala: Senhor, se é o Senhor, manda aí ter contigo, andando por sobre as águas. A resposta de Jesus falou: vem, homem de fé. O mar revolto, do mesmo jeito, nada mudou. Tudo estava da mesma forma. A tempestade continuava do mesmo jeito, o barco balançando, no pior momento da noite. E ele fala: vem. E ele foi. E ele começou a andar sobre as águas. Num dado momento, ele olha para a tempestade, ele olha para as circunstâncias, ele olha para o problema, ele tira os olhos de Jesus. E aí começa a afundar, e aí começa a submergir. Os nossos olhos, queridos, têm que estar fitos em Jesus. O nosso olhar tem que estar para cima, para o autor e consumador da nossa fé. No meio das lutas, da tempestade, ainda que ele fale: tem de bom ânimo, sou eu. A tempestade externa continua. Se formos olhar para as circunstâncias, se formos olhar ainda que a oração não foi respondida, se for olhar para o esposo que continua do mesmo jeito, se for olhar para o filho que não voltou, se for olhar para o casamento que continua um conflito só, você vai continuar a afundar. Mas se você colocar os seus olhos em Jesus, se você fitar, se você focar em Jesus, com certeza você vai chegar a Ele. Com certeza você vai andar por sobre as ondas. E ali estava Pedro afundando. Naquele momento que ele começa a afundar, ele grita: socorre-me, Senhor. Ainda que você caminhe, mas chega a dado momento, nós somos humanos, nós temos as nossas limitações. Ainda que chegue um dado momento que você comece a olhar, e se começar a afundar, grita, pede socorro. A Bíblia diz aqui que prontamente Jesus estendeu a mão. Prontamente, quando você gritar, Jesus vai estender a mão, queridos. Prontamente Jesus vai estender a mão para te socorrer. O medo, ele traz dúvida, o medo traz insegurança, incerteza. Esse medo nos faz afundar. Por isso que é uma situação que Deus está ensinando aqueles discípulos. Por isso que é essa andragogia que Deus está ensinando para eles de uma forma prática. A eles terem fé, a eles olharem para Jesus, a eles saber que Deus tem o controle de todas as coisas. A eles saber que até a natureza obedece a uma palavra de Deus. A eles saber que tudo foi criado através de uma palavra. Haja luz, e houve luz. No meio das trevas, no meio da escuridão, no meio do vazio, diz a Bíblia lá em Gênesis que a terra era sem forma e vazia. E houve uma palavra: haja luz. E houve luz. E esta palavra do Senhor para você: tem de bom ânimo. Ele está falando assim: haja luz. No meio dessa escuridão você vai enxergar, você vai ver, você vai saber o caminho que tomar, qual direção ir. Então é confiar. Havia esse medo, essa dúvida que nos faz afundar. É nesta hora que vale esse grito: socorre-me, Senhor. Porque Ele está com a mão estendida para te levantar. É lógico que com Pedro ele estendeu a mão e depois logo veio uma palavra de exortação: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você duvida que Deus tem todo o poder para mudar a história da sua vida? Por que você duvida que Deus não pode transformar o coração do seu marido, da sua esposa? Por que você duvida que Deus não pode resgatar os seus filhos lá das drogas, trazer aqui para a presença dele?
Por que você duvida que Deus não pode te curar dessa enfermidade? Por que você duvida que Deus não pode mudar a história da sua vida? Por que você duvida que essa porta de emprego não vai ser aberta? Deus pode, queridos, e Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo que Deus garanta uma chegada segura, a vitória, nem sempre a viagem é tranquila. Mesmo que Deus fale assim, ó, você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Ele não está falando que o trajeto é tranquilo, não. O trajeto pode ter muitas tempestades, mas a vitória é certa. A vitória é certa. A vitória é certa. As dúvidas, as inseguranças, elas nos impedem de seguir a Jesus. E é possível que você esteja vivendo esse tempo aí de tempestade, de escuridão, esse tempo de furacão, e que tudo parece estar dando errado, e quando você ora, o céu fica em silêncio, você busca socorro com os amigos, eles estão mais afundados na tempestade do que você. Quando você pede uma ajuda, eles estão precisando mais de ajuda do que você está solicitando. O sorriso é substituído aí pela lágrima, a alegria é sufocada pela dor, a fé é abalada, o desespero começa a dar sinais. Quando a vida estiver ameaçada por essas tempestades, é hora mesmo de gritar por socorro. Ele está pronto a te ajudar e a te abençoar de uma forma assim sobrenatural. Chegou o tempo, chegou a quarta vigília da noite. Chegou o sobrenatural de Deus. Quando você reconhecer que só Ele é Deus, só Ele pode e que Ele tem o controle da sua vida. Esses dias eu estava vendo, para a gente fechar e orar, desses montes de zaps que a gente recebe, né? Alguns eu consigo ler, a maioria eu não consigo. Mas um que eu li, ele falava sobre algumas curiosidades. E me chamou muita atenção pelo final do desfecho aqui. Algumas curiosidades. Como que se escreve 0 em algarismo romano? Não existe, né? Não existe. Depois do banho, se a gente está limpo, por que a toalha está suja? Se todos os homens são iguais, por que as mulheres escolhem tanto? Por que a palavra grande é menor do que a palavra pequena? Quando inventaram o relógio, como que eles sabiam a hora? Por que todos juntos se escreve separado e separado escreve todos junto? Se o super-homem é tão inteligente e forte, por que ele usa a cueca fora da calça? E o mais importante, que chega ao final disso daí. O mais importante, o que é a vida? O que é a vida? O que é a sua vida? E ele diz o seguinte, no hospital, 3 locais que precisamos para entender a vida. Hospital, prisão e cemitério. Então, no hospital você entende que nada é mais bonito do que a sua saúde. Nós precisamos ir para um hospital para reconhecer que nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Na prisão, a liberdade é a coisa mais preciosa que você tem. E olha que muitos estão aprisionados, não em grades, mas aprisionados aí pelo inferno, o diabo. E o que você tem mais de precioso é a liberdade que nós temos em Jesus Cristo. E no cemitério você percebe que nós não somos nada. O chão que caminhamos hoje vai ser o seu telhado amanhã. E vivemos aí como nada. Chegamos com nada, iremos voltar sem nada. Então nós temos que aproveitar enquanto nós temos esta vida, se humilhar na presença do Senhor, reconhecer que Ele está no controle e que nós só temos vida eterna com Ele. Porque isso daqui, como eu comecei a falar no início, passa rápido. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor,
que agora, nesse momento, está acontecendo e ó, acabou. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora, essa semana, este mês. Então a vida é agora. As oportunidades que você tem é agora. Os momentos que você tem é agora. Vamos ficar de pé? E uma coisa que eu quero te dizer, queridos. Sem Deus é impossível, presta atenção nisso, sem Deus é impossível ter uma vida com significado até o final. Você pode conquistar tudo, você pode conquistar as maiores riquezas, você pode ter os melhores títulos nessa terra, mas sem Deus a sua vida é insignificante, porque nós nascemos foi para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E as pessoas nos dias de hoje têm buscado em tantas coisas para vencer a morte, mas só um venceu a morte, foi o Senhor Jesus, e Ele que nos garante essa vitória. E eu vi uma reportagem da Veja e ela falava de pessoas ricas que pagavam aí em torno de 165 mil até 200 mil dólares para congelar o corpo depois da morte, na esperança de algum remédio, de algum avanço da medicina, eles poderem ressuscitar no futuro. E eu quero dizer, como diz a Bíblia, ao homem cabe morrer uma só vez. Depois disso, é o juízo. Deus te dá uma oportunidade linda nesta noite, de você reconhecer o senhorio dele na sua vida, de reconhecer que só Ele é Deus, que Ele que tem o controle de todas as coisas, da natureza, de tudo, da sua vida, da sua casa e da sua família. A palavra dele nesta noite: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E às vezes o nosso orgulho, às vezes a nossa vaidade, às vezes as nossas inseguranças impede de chegar até o Senhor. E eu quero falar com você e desafiar você nesta noite. Quem quer abrir o coração e falar: Senhor, nesta noite eu te reconheço como meu Deus, como meu único Senhor e Salvador, como aquele que pode realmente acalmar a tempestade. Levante a sua mão bem alto que eu quero orar com você. Onde você está, levante a sua mão bem alto que eu quero orar com você. Senhor, nesta noite eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Levante a sua mão bem alto, eu quero orar com você. Nesta noite Deus quer acalmar a tempestade na sua alma, ainda que as circunstâncias externas continuem, mas Deus quer trazer paz à sua alma. Deus quer trazer renovo, fé. Levante a sua mão bem alto. Eu quero orar por você também que é membro da igreja, tem passado por uma luta que você está falando: Deus, eu não aguento mais. Deus, as minhas forças estão esgotadas. Amém. Deus, as minhas forças estão esgotadas. Eu também quero orar por você. Antes de você levantar a mão, o primeiro apelo que eu fiz, eu estou vendo uma pessoa com a mão levantada atrás do vault aí. Se tiver alguém aí próximo, traga essa pessoa aqui. Faça favor. Se tiver alguém do seu lado também que está assim: eu quero ir lá, me leva, me ajuda. Pergunta a pessoa que está do seu lado. Fala com ele, não desista. Deus tem uma bênção para você lá. Vamos lá. Você vem aqui à frente. Eu quero orar por você também que está passando por essa luta, essa tempestade na vida. Sai do seu lugar, fica aqui à minha esquerda que eu vou abençoar a sua vida. Pastor, não aguento mais. Pastor, está difícil. Escuridão, eu não sei nem que direção tomar. Eu estou deixando o barco ir à deriva. Você vai colocar isso diante de Deus. Diante de Deus. Se você quer tomar uma decisão, está desviado dos caminhos do Senhor, faça como a... Como é que é seu nome? Faça como a Andréia, que está aqui se entregando, se derramando e declarando: Senhor, eu não sou nada sem Ti.
Sai do seu lugar e vem aqui e aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Ore comigo e repete a oração, Andréia. Bem alto. Senhor Jesus, nesta noite eu te agradeço pelo privilégio que o Senhor me deu. É a 4ª vigília da noite na minha vida. O sobrenatural do Senhor está acontecendo. Eu estou abrindo meu coração e eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, te agradecemos pela vida da Andréia. Pai, quem sabe nesta noite foi exclusivamente para ela que o Senhor está dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Porque o Senhor tem algo especial na vida, na casa dela. Ainda que a tempestade continue externamente, mas a paz do Senhor, que excede todo o entendimento humano, enche o coração dela agora, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu abençoo a tua igreja, os irmãos que vieram aqui à frente, meu Deus, com lutas, com dificuldades, no meio de uma tempestade, ó Deus, não estão enxergando, não estão vendo, nem sabe exatamente se é a 1ª, a 2ª, a 3ª ou a 4ª vigília da noite, mas uma coisa eles têm certeza: essa tempestade vai passar. Meu Deus, depois da tempestade vem a brisa, Senhor. Por isso, Pai, eu os abençoo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e profetizo que breve o sobrenatural do Senhor estará acontecendo. Quem sabe, Senhor, esta semana seja a 4ª vigília. Quem sabe, Senhor, esta semana um sobrenatural, algo do céu estará acontecendo, e eles terão convicção de que é o Senhor, ainda que eles tenham medo, como aqueles discípulos, é um fantasma, mas a palavra do Senhor para eles nesta noite também é: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E eles possam ver mesmo o milagre, a bênção, a vitória do Senhor. Assim, Pai, seja com toda a igreja. Pai, nós somos confiados no Senhor. A nossa fé, a nossa certeza é o sangue vertido na cruz, como vamos participar desta ceia. Ó Deus, a qual o Senhor nos garantiu a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Andréia, faça favor, vira para frente para a igreja. Essa é a sua nova família. Deus te abençoe. Você vai acompanhar a Martinha. Acompanhe a Martinha, que ela vai te dar algumas instruções. Olha para o seu irmão aí ao seu lado, fala com ele: não desista. Deus está no controle. Tem de bom ânimo.